Bem-vindos ao primeiro episódio de 2021 do Pitch no Japão e eu acho que ainda é tempo de desejar um ótimo ano para todos vocês que me acompanham por aqui. Hoje eu escolhi falar um pouco do grande e majestoso Fuji-san, que muito honrosamente foi meu companheiro de virada de ano. Mas espera aí, Fuji quem? Em japonês, a gente chama o Monte Fuji de Fuji-san, o que faz parecer que estamos nos referindo ao Senhor Fuji, da mesma forma como chamamos respeitosamente as pessoas como Yoshida-san ou Sato-san, que seria algo como Senhor Yoshida ou Senhora Sato. Mas o san de Fuji-san é, na verdade, um outro tipo de san. Ele é uma leitura do kanji, o ideograma de monte ou montanha. Então, quando estamos falando em Fuji-san, estamos literalmente falando de Monte Fuji. Só que não seria nenhum exagero nos dirigirmos a um dos símbolos mais famosos do Japão dessa forma respeitosa. Além de ser a maior montanha do país, o Monte Fuji envolve toda uma aura mítica e, por que não, mística também. A seguir, vocês vão ouvir sobre os meus encontros com o Fuji-san. Talvez seja uma vivência atípica, mas antes mesmo de conseguir ter uma vista dele de longe, eu escalei o Monte Fuji. Isso foi em 2013, quando eu vim para o Japão pela primeira vez para passar um ano estudando japonês. Cheguei no começo do verão, no fim de junho, e logo no mês seguinte começou o período oficial de escalada. A escalada é proibida pelas autoridades fora do verão por conta do perigo que é fazer a subida com frio extremo e na neve. Mesmo assim, tem gente que se arrisca todos os anos e que infelizmente não tem sorte. Então, para quem quer ter essa experiência de chegar no ponto mais alto do Japão, a 3.776 metros, tem que se programar para estar aqui no país entre o começo de julho a começo de setembro, os meses mais quentes do calendário japonês, aqueles que chegam fácil a 40 graus. E olha que ainda assim, lá no topo, as temperaturas podem chegar perto de zero. Mas para falar a verdade, escalar o Monte Fuji nunca tinha passado pela minha cabeça. Foi um amigo da escola de japonês que começou a pilhar uma galera para todo mundo fazer isso junto. Eu fiquei na dúvida porque eu já tinha sofrido um pouquinho com altitude em Cusco, no Peru, e estava meio receosa de não aguentar a subida. Mas olha, quer saber? Eu estava num momento de dizer sim para todas essas novas experiências e pensei que eu não teria de novo essa oportunidade porque eu voltaria para o Brasil antes do verão seguinte. Só que esse mesmo raciocínio não comoveu muita gente. Só eu e um outro cara da nossa classe tínhamos topado. Seríamos então em 3, o que eu achei bom. Só que chegando no dia e na hora do nosso encontro na estação de Shinjuku, esse outro cara deu para trás, mandando uma mensagem alegando que não tinha um tênis apropriado para a escalada. Eu lembro de ter olhado para o meu par de All-Star, um modelo super urbano, e pensar, paciência, vão ser vocês mesmos que vão ter a honra de pisar no Monte Fuji. Foram cerca de 7 horas de trilha, noite e madrugada adentro, com uma paradinha de descanso. Olha, fácil não foi. Eu me senti muito cansada nas primeiras horas, mas fui subindo no meu ritmo. Essa paradinha para cochilar por meia hora foi essencial. Depois disso, eu consegui acelerar para chegar em tempo de contemplar o nascer do sol lá do alto do Fuji-san. Tão bonito quanto apreciar os primeiros raios de sol no ponto mais alto do país do sol nascente foi acompanhar a experiência dos demais companheiros de escalada. Chegando no topo, nos deparamos com uma multidão sentada, sendo que muitas dessas pessoas estavam em silêncio, com um olhar fixo no horizonte, para não perder nenhum segundo do espetáculo. E que espetáculo! Mas olha, eu vou confessar para vocês,
Quando eu tive essa experiência, eu não tinha, digamos, uma sensibilidade ou um entendimento muito apurado para valorizar a relevância desse feito no contexto cultural japonês de assistir o nascer do sol do alto do Monte Fuji. E também lembro de ter achado curiosa a presença de um torii, um portal do shintoísmo lá no alto da montanha pouco antes de chegar no topo, mas eu não me aprofundei muito nesse aspecto sagrado do monte. A minha relação com o Fujisan, assim como o meu entendimento sobre ele, foi se aprofundando gradualmente. Nesse mesmo verão de 2013, eu fui passear de carro com um primo que mora aqui no Japão, aproveitando que a minha irmã e meu cunhado estavam me visitando por aqui. A gente foi ver juntos um campo de flores em Fuji Yoshida, uma das cidades que circundam o Fujisan, e de quebra, se possível, observar o grande ícone do Japão. Estávamos bem perto dele, mas é incrível como poder contemplá-lo vai depender das condições climáticas, ou seria do seu humor do dia. Naquela tarde, ele não estava muito a fim de aparecer, não, e nos contentamos com a beleza das flores. Lembra um pouco o filme alemão Hanami, Cerejeiras em Flor, em que um homem parte da Alemanha para fazer a viagem dos sonhos da sua falecida esposa, que tinha uma paixão pelo Japão. Ele se hospeda num ryokan, um tipo de acomodação tradicional japonesa, numa cidade no entorno do Monte Fuji, com a esperança de poder contemplá-lo. Mas ao abrir a janela por dias seguidos, o Fujisan está encoberto. Eu mesma levei alguns anos até poder contemplar o Monte Fuji. Pude vê-lo da janela em alguns trechos de trem e também de Hakone, cidade que fica numa área montanhosa conhecida pelos onsen, as águas termais sobre as quais falamos no episódio 20. Ver o Fujisan ali de Hakone no comecinho de outubro, quando ainda estávamos curtindo um resquício de verão, foi uma experiência curiosa. Ele estava totalmente diferente daquela imagem que a gente tem de cartão postal, com o topo branquinho, com bastante neve, refletindo tons azulados do céu. A montanha estava sem neve alguma, meio amarronzada, identificável só pelo seu tamanho e formato de um cone perfeito. Meu amigo e parceiro de trabalho Roberto Maxwell me contou uma curiosidade nesse dia. Quando o Fujisan está sem neve no topo, os japoneses dizem que ele está sem maquiagem. E foi assim que eu consegui contemplá-lo pela primeira vez sem ser de dentro de um trem em movimento, com ele de cara lavada. E os apelidos do Monte Fuji em torno da sua aparência não param por aí. Se a lua cheia está posicionada bem no topo da montanha, estamos diante de um fenômeno chamado de Monte Fuji perolado. E quando o Fujisan está sem neve e reflete o amanhecer ou o entardecer avermelhado, ele é chamado de Akafuji, ou Fuji vermelho. Mas se a montanha está com neve e reflete tons vermelhos dos raios de sol, ela ganha um outro apelido, Beni Fuji, que seria Monte Fuji Ruge. Tem também o Fujisan de chapéu, que é quando nuvens lenticulares estacionam no topo dele, lembrando o formato de um kasa, aquele chapéu feito de bambu em formato cônico. E um dos fenômenos envolvendo a montanha que eu pude contemplar pela primeira vez recentemente é o Monte Fuji Diamante. Ele vira pedra preciosa quando o sol se põe exatamente no topo dele, fazendo com que seus raios lembrem o brilho de um diamante. Foi na companhia da minha amiga e sensei de yoga, Nina Takahashi, e de um time de mulheres incríveis que pude ver esse acontecimento que rola só algumas vezes por ano, podendo ser visto de lugares específicos, seja no nascer ou no pôr do sol. O nosso mirante foi o Monte Takao, que fica a pouco mais de 1 hora de trem saindo do centro de Tóquio. Para vocês terem uma ideia de como esse é um fenômeno especial, do Takao-san podemos apreciar o Monte Fuji Diamante só durante os dias próximos do solstício de inverno, no fim de dezembro. São de 3 a 5 dias por ano, então, que temos a honra de ver esse show.
Daí que subimos o Takao-san e nos deparamos com uma pequena multidão munida de tripés, câmeras, banquinhos dobráveis e lentes bazooka. Os japoneses definitivamente não estão para brincadeira. Nesse dia de inverno, de céu azul praticamente sem nuvens, Fujisan estava 100% presente, com a sua silhueta inconfundível, dando indícios de que o espetáculo seria memorável. Eu tinha levado a minha câmera para capturar esse momento, mas é muito louco como a gente fica naquele dilema entre registrar a cena e observá-la através da tela de LCD de 3 polegadas ou desencanar de tudo e apenas contemplar, que é aquilo que eu comento no episódio 6, em que eu falo do alívio de não poder fotografar. Por um lado, seria difícil conseguir fazer boas fotos, já que os melhores assentos já estavam tomados. Fora que, quando o sol estivesse se pondo, todos iriam erguer os braços e os tripés, dificultando bastante para essa que vos fala, com seus 152 centímetros de altura. Mas eis que Nina, toda em forma que só ela, me propõe de me carregar nos seus ombros, montando juntas um tripé humano. Eu tinha achado ali um lugarzinho relativamente bom na frente de uma árvore e se ela me erguesse, a gente não atrapalharia ninguém. Sim, essa foi uma preocupação, já que, estamos no Japão e pensar no coletivo é sempre primordial. Daí eu topei. E sério, foi uma das situações mais engraçadas em que eu me vi metida. Estar nos ombros de alguém como se eu estivesse curtindo um show de rock, mas na verdade eu estava ali por ele, o Sr. Fuji. Com a câmera em mãos, eu sabia que eu tinha que ser rápida, pois o espetáculo duraria segundos. E isso não é nenhum exagero. Do momento em que o sol atingiu ali o topo do Monte Fuji até se pôr completamente atrás dele, daria para contar uns 10, 15 segundos no máximo. Um jeito ao mesmo tempo belo e doído de entender que o tempo passa e que as coisas mudam. E olha, foi lindo. Assim como no topo do Fujisan, eu adorei ter dividido aquele momento com as pessoas que estavam na mesma expectativa que eu. Ao meu redor, ouvia gritinhos extasiados como se realmente estivéssemos em um show diante de um artista. Na verdade, era um encontro raro entre 2 astros, tipo John Lennon e David Bowie. No último episódio sobre tradições de fim de ano no Japão, eu comentei que eu queria muito fazer um ritual que é comum para os japoneses, de assistir o amanhecer do primeiro dia do ano. Essa virada de 2020 para 2021 foi a primeira que eu passei no Japão, então eu quis fazer como manda o protocolo, não só porque é uma tradição, mas também porque eu aprecio mais o nascer ou o pôr do sol. Acho bonita a crença shintoísta de que é nessa hora dos primeiros raios de sol do primeiro dia do ano que as divindades do novo ano vêm para semear boas energias para o ano que começa. 2020, como para todo mundo, foi um ano desafiador. E eu queria de todas as formas começar 2021 com a melhor das energias. Por isso, Kawaguchiko foi o lugar que eu escolhi para passar a virada. Kawaguchiko, que significa Lago Kawaguchi, é também uma das cidades que circundam o Fujisan. Com dias limpos e gelados, Vossa Majestade estava ali sempre. Agora sim com aquela cara de cartão postal, com neve no topo e refletindo os tons de azul do céu de inverno. A cada momento do dia e a cada ângulo, sua aparência mudava, mas a sua suntuosidade era sempre a mesma. De cada cantinho da cidade, sua imponência roubava a cena. É uma força impressionante. E mesmo quando avistá-lo não era um desafio, como foi no filme Hanami, eu ficava encantada somente todas as vezes que eu me deparava com ele. Não me continha e o chamava pelo seu nome. Fuji-san! E foi assim no amanhecer do dia 1º de janeiro, contemplando o Monte Fuji. Ora, se pelas crenças shintoístas,
A montanha não é somente o lar de divindades, mas é ela própria uma divindade em si, eu achei que o encontro dos Toshigami, os deuses do Ano Novo, com o Fujisan seria a melhor pedida para